Em 25 de maio de 1887, nasceu um grande santo da Igreja Católica, São Padre Pio. Por mais que ele seja um grande santo, ele nasceu em um lugar muito pequeno e muito escondido. Hoje nós estamos aqui na cidade de Pietrelcina e vamos conhecer também um pouco mais de San Giovanni Rotondo para contar para vocês um pouco da história, da vida, do sacerdócio e da morte desse grande homem contemporâneo, um grande santo da Igreja Católica, São Padre Pio. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Caminhos da Fé. A peregrinação para conhecer um pouco mais sobre a vida de Padre Pio não deve ignorar a sua cidade natal, que fica a aproximadamente 2 horas de carro até San Giovanni Rotondo. Em Pietrelcina você encontra a casa onde ele nasceu e cresceu, a igreja onde foi batizado e o sítio da família. Diversos acontecimentos ao longo da sua vida estão intimamente ligados com essa pequena cidade, e por isso vale a pena reservar um período do seu dia para visitá-la. Assim que a gente chega na casa dele, a gente já tem esse percurso obrigatório. E aqui, como vocês podem ver, tem uma fila muito grande. Mas é o caminho, hoje é um domingo, então vamos encarar. Essa cidade onde nasceu São Padre Pio tem o nome de Pietrelcina exatamente por conta disso. É uma cidade que é medieval, né? Ela foi criada na época bem antiga, muitos séculos antes de São Padre Pio nascer. Querendo ou não, a cidade era utilizada como uma fortaleza para que a população da época pudesse se proteger de ataques estrangeiros, sejam bárbaros, sarracenos. Por isso que tem esse nome, Pietrelcina, que vem de Pietra. E toda a cidade é assim. E agora a gente está subindo aqui as escadas da casa de São Padre Pio. Olha como é que isso aqui era. Pelo visto é uma entrada, uma saída. Vamos lá. Aqui era o quarto dele. Bem aqui. É porque sim. Aqui é a entrada só do quarto. Os outros cômodos... Para entrar nos outros cômodos a gente tem que realmente sair e entrar em outro local. Agora aqui a gente vai para a cozinha da casa. A gente estava bem ali naquela fila, a gente veio e agora a gente entra aqui na cozinha. Ali, uma foto da mãe Giuseppa e o pai Grazio. E essa era uma parte da cozinha. Agora a gente vai para outra parte. São Padre Pio, muita gente conhece por esse nome, mas a verdade é que pouca gente sabe que ele nasceu Francesco Forgione. E ele nasceu exatamente nesse local. E é esse local onde a gente está, é o complexo da casa. Porque por mais que vocês possam ver que essa aqui é um quarto, ele efetivamente é um quarto, se a gente for um pouco mais para lá, a gente vai chegar na cozinha e um pouco mais para cima da pedra é o local onde era o quarto de São Padre Pio. É importante destacar para vocês um pouco uma contextualização de época. Como ele nasceu em 1887, a Itália, o sul da Itália nessa época, passava por um período de muita fome e muita miséria. Então, obviamente aqui, ainda mais sendo Pietrelcina muito pequena e muito pobre, a gente não ia ver grandes casas e grandes fortalezas. E uma outra curiosidade, quando ele nasceu em Pelicado. O que significa nascer em Pelicado? Significa que ele nasce com aquela bolsa, a bolsa amniótica, ela não estourou, e pro crendismo à altura, eles acreditavam que aquilo ali era um nascimento raro, de uma pessoa rara. De uma certa crendice, Deus obviamente manifestou um grande homem para toda a população católica, para toda a população cristã. Vamos conhecer a casa dele um pouquinho também, que a gente ainda tem muita coisa para andar aqui por essa cidade que é pequenininha, mas é muito rica.
Aqui a gente consegue ver a família Grazio Forgione, a Giuseppa e os filhos, sendo ele aqui, Francesco, e as datas de nascimento de todos eles. E nós estamos aqui do lado da igreja de Sant'Anna. Essa igreja que, de fato, pouca gente sabe, mas ela é uma igreja muito importante para quem vem peregrinar aqui em Pietrelcina. Essa igreja, São Padre Pio foi batizado com poucas horas de vida. E isso foi um motivo de muito agradecimento por parte dele, que agradecia muito a Jesus a oportunidade de ser uma criança com poucas horas de vida sendo batizado. Uma outra curiosidade que pouca gente sabe, a gente fala São Padre Pio e Francesco, porque no momento em que ele vai até o convento, que ele vai se tornar um frade capuchinho, ele precisa adotar um outro nome, deixando o nome de batismo para trás. Então, deixando de ser Francisco. Apesar dele ser muito devoto de São Francisco de Assis, ele teve que adotar um outro nome, e o nome Pio vem justamente porque as relíquias de São Pio Mártir estão aqui nessa igreja onde ele foi batizado, e essas relíquias obviamente fizeram com que a população de Pietrelcina fosse uma população extremamente devota a São Pio Mártir. E aí por isso que há essa alteração de nome de Francisco para Pio. E foi nessa igreja também, com 5 anos de idade, que tudo começou. Nessa igreja ele começa a ter as primeiras experiências místicas, em que durante uma missa ele vê Jesus chamá-lo e convidá-lo a se entregar a ele. Então, a partir daí, muitas coisas acontecem. Ele vê Jesus, ele vê Nossa Senhora e ele vê o seu anjo da guarda, que ele chama, que é o seu amigo. Então, a partir desses fatos todos, Francesco, aos 5 anos, a partir dessa idade, ele começa a ter a sua vocação aflorada, e aí, justamente, o bispo local começa a verificar todo esse calor e essa vocação ao sacerdócio. Com 5 anos de idade, ofereceu e fez uma promessa a São Francisco de Assis, e que ele se juntaria à ordem dos capuchinhos, não sendo então um sacerdote diocesano, mas sim um frade capuchinho. A partir daí, a gente já conhece a história, mas a gente também vai contar mais coisa para vocês. Vamos com a gente. Agora nós estamos a caminho do Museu de São Padre Pio. A gente já fez a casa, a gente já fez a igreja onde ele foi batizado. Agora a gente segue para o museu, que são 10 minutos andando, cerca de 500 metros, é bem rapidinho, é quase que uma reta. Você desce a escadinha, depois que caiu na principal, só segue e dá aqui. E tem que ter fôlego, né? Pra descer é tranquilo, o problema é subir pra casa. Subir pra casa subir é difícil, para baixo a perna sente. Mas aqui é lindo, mostrar também para vocês aqui um pouquinho. Uma coisa, gente, obviamente pessoas com mobilidade reduzida é complicado aqui para visitar alguns locais. E se você vier, você tiver mobilidade suficiente, tiver capacidade física de visitar os locais, utiliza um tênis que seja mais antiderrapante, porque as pedras escorregam muito, muito. A gente tá com tênis que é bem seguro e ainda assim eu dei uma escorregadinha ou outra. Então é algo importante a ter em mente. O Museu Recordatório de Padre Pio é uma oportunidade adicional para apreciar os objetos que fizeram parte de sua vida, como o berço que o acolheu, seu caderno de orações, suas roupas, sapatos, luvas e hábito, e os cálices e objetos que fizeram parte da sua vida sacerdotal. Aqui você também poderá ver suas roupas com as manchas de sangue decorrentes dos estigmas de Cristo. A família Forgione, assim como a maioria das famílias do sul da Itália, era uma família de lavradores. E por que esse fato é tão importante? Porque a gente estava agora em Pietrelcina, que é uma cidade, como a gente falou, que ela é construída no alto da pedra, mas para que eles pudessem exercer a função de lavradores, eles tinham que fazer uma caminhada de aproximadamente o que hoje em dia são 45 minutos. Aqui de carro a gente vai levar aproximadamente 6 minutos, mas esse sítio, essa quinta da família Forgione, ela é muito importante
interessante porque nela o pequeno Francisco começou a ter grandes momentos místicos e também ali uns momentos em que ele crescia como menino para a cada dia que passava continuar demonstrando o seu amor a Cristo. E a família Forgione, como a gente já falou para vocês, era uma família que não tinha recursos financeiros muito altos. Então, de certa forma, esse sítio, essa quinta, não é muito grande, ela não era muito grande. Agora, obviamente, tem vários pontos que marcam a vida do pequeno Francisco. E não só do pequeno Francisco, mas também já do jovem Francisco. E como o Rafa falou, foi bem aqui nesse sítio da família que Francesco, ainda Francesco na época, bem pequenininho, começou a trabalhar com seu pai na terra deles, na fazenda deles, e o trabalho principal dele era ser o quê? Pastor. Naquela época de ovelhas e futuramente um pastor de uma comunidade gigantesca. E outro fato importante que aconteceu aqui foi em 1910, exatamente neste local aqui, que agora é uma igrejinha, é uma capela. Em 1910 a capela não existia. Existia uma árvore bem comum aqui na região, que era um olmo. E em 1910, mais ou menos um mês após a sua ordenação, ele recebeu as chagas de Jesus. Só que nessa época, as chagas apareceram para ele, só que ele, com muita oração junto do seu pároco e seu diretor espiritual, eles rogaram a Deus para que aquilo não se tornasse visível, né? Porque São Padre Pio, ele não queria aparecer desta forma. Ele aceitava a dor, né, e a honra de receber as chagas, mas ele não queria que o mundo soubesse. Outro fato super curioso que ocorreu aqui é que quando o pai do Francesco, o senhor Grazio, estava aqui, ele apontou para o pai um local onde supostamente teria água, que ele, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo ou pelo anjo da guarda dele, falou para o pai dele cavar exatamente neste local que teria água. E para surpresa do pai dele, aqui realmente tinha água e tem água até hoje. Obviamente não é uma água potável, tem uma plaquinha ali, mas de todo um campo gigantesco, Francesco apontou este local para ser escavado e aqui tem um poço com muita água. Agora a gente segue viagem a outra parte do nosso caminho, né? Para San Giovanni Rotondo. E lá nós vamos mostrar toda a fase sacerdotal da vida dele, que eu acho que, óbvio que a infância dele é super importante, que já demonstra todo o caminho que ele ia fazer de fé, mas aquela parte que ele se torna frade e depois devidamente sacerdote é extremamente importante para nós católicos. E exatamente aqui foi o início da vida dele e parte também a gente falou, principalmente quando ele recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, ele já era um sacerdote. Mas a gente segue justamente caminho a San Giovanni Rotondo, que fica mais ou menos 2 horas daqui. Apesar de hoje não ser tanto caminho, naquela época não era também assim tão perto para São Padre Pio sair da casa dos seus pais e ir ser um frade capuchinho. Agora, uma história interessante para a gente fechar esse dia. Quando o Francesco, ainda menino, ele estava em Pietrelcina, ele viu um frade capuchinho passar, ele identificou, porque antigamente, antes do Concílio Vaticano II, não era possível padre ter barba. Apenas por uma liberação do Vaticano, a Ordem dos Capuchinhos poderia ter barba. E aí, justamente, Francesco disse à sua mãe: eu quero ser um padre de barba. E aqui vocês podem ver que, de fato, Padre Pio também era um padre de barba. Então vamos a caminho agora de San Giovanni Rotondo. Bora! Chegamos agora na cidade de San Giovanni Rotondo. Essa cidadezinha pequenininha que é conhecida assim como a cidade de São Padre Pio, mas ela pode-se dizer que não é. Vocês já viram aqui algumas coisas também nesse vídeo. E aqui logo atrás da gente a gente tem alguns locais que fazem parte da história. Nós temos logo aqui atrás da gente o santuário, mais um pouquinho abaixo nós temos a igreja inferior. É a capela inferior onde está o corpo dele. O corpo dele está exposto para a visitação dos fiéis.
Temos aqui também a igreja antiga, que é a igreja Maria della Grazie, e logo ao lado nós temos o convento onde São Padre Pio passou grande parte da sua vida sacerdotal. Então, é tudo muito próximo, muito junto, para que você tenha efetivamente conhecimento da vida de São Padre Pio de uma forma muito boa de se conhecer. Apesar daqui ser conhecida como a cidade de São Padre Pio, nós já vimos no início que ele era natural de Pietreutina, mas aqui ele ficou muito conhecido, querendo ou não, por conta da exposição da sua vida mística. Foi aqui que na sua vida adulta, na sua vida sacerdotal, um pouco mais avançada, onde tudo aconteceu e ele acabou sendo exposto devido aos seus estigmas. Mas a vida sacerdotal de São Padre Pio, na época ainda só Frei Pio, que ele ainda não era ordenado, começou em 1903, na Ordem dos Capuchinhos, em Morcone, uma cidade muito pequenininha, ainda na província de Benevento. Era quase que uma mini cidade vizinha a Pietreutina. Então foi lá que tudo começou, ele se tornou noviço e começou a ter ali um pouquinho da sua experiência como sacerdote. E só 8 anos depois que realmente, como nós comentamos, ele foi ordenado, né? Ele ficou conhecido também como o padre que foi ordenado para morrer. Por quê? Padre Pio tinha ali um problema de saúde absurdo. Todo mundo achava, não só as pessoas leigas, mas também os médicos, deram pouquíssimo tempo de vida para ele. Era um problema pulmonar, respiratório. O superior dele pensou, vamos ordenar este menino, terminou o diaconato e ainda teve que esperar um pouquinho de tempo para poder ser ordenado porque ele não tinha idade. Mas o superior liberou para que ele fosse ordenado, porque pelo menos se ele morresse, ele morreria como padre. E agora a gente vai levar vocês ali na Basílica mesmo, para vocês conhecerem um pouco, e vocês vão reparar que de um lado conta a história da vida de São Francisco e do outro os mosaicos contam a vida de São Padre Pio. Era uma entrega como se uma vida fosse. Uma vida de um frade capuchinho que entregou sua vida a Deus da mesma forma como São Francisco assim fez. Agora que a gente já conheceu a Basílica, já andou um pouquinho ali por dentro, já teve essa experiência maravilhosa de visitar e ver o corpo de São Padre Pio, eu acho que seria injusto a gente só conhecer os lugares como pontos turísticos. Esse homem que foi um homem muito importante para a Igreja Católica como um todo, que ele é um farol aos sacerdotes e à vida daqueles que desejam realmente amar Jesus na sua essência, a gente precisa falar um pouco também sobre a vida dele. Por isso que a gente decidiu sentar aqui do lado desse santuário para falar um pouquinho para vocês sobre a história dele. Um dos fenômenos que São Padre Pio viveu e ele ficou conhecido por foi pelo fenômeno, o carisma da bilocação. Ele, através de concessão divina, conseguia estar em 2 locais ao mesmo tempo. E a primeira bilocação dele aconteceu quando ele ainda era frei. E foi algo que aconteceu sem ele saber o que era, mas ele acatou a vontade divina. Ele estava numa missa, no convento ainda em Morcone, e assim que terminou a missa, ele foi pro coro para fazer a adoração ao Santíssimo. E durante a adoração, ele teve uma visão de que ele estava em um local diferente, uma casa que ele nunca tinha
tinha pisado, e ele estava vendo pessoas que ele nunca tinha visto. E ele viu que ao mesmo tempo que morria o pai, estava nascendo uma criança. E São Padre Pio se assustou com aquela imagem, até que ele viu Nossa Senhora, que disse para ele: confio-te a esta criança, agora é um diamante bruto, mas quero que a trabalhe, polindo-a e tornando-a o mais brilhante possível, pois um dia desejo me adornar com ela. E após essa conversa com Nossa Senhora, ele retornou ao local físico que ele estava. Então esse foi o primeiro fenômeno de bilocação dele. E é engraçado que quando a gente fala sobre os freis, quando a gente fala sobre uma ordenação religiosa, naturalmente a gente pensa em pessoas que vivem enclausuradas, pessoas que têm ali uma vida dedicada àquela ordenação religiosa. Mas Padre Pio, ele sempre foi um fora da curva em muitos elementos, e nesse também foi, porque apesar dele ser de uma ordem religiosa, da ordem dos capuchinhos, ele não vivia enclausurado. Mas por quê? Porque ele queria? É claro que não. Pelo contrário, né? Ele queria viver cada vez mais aquela vida dedicada a Jesus, então não era a vontade dele. Exatamente. E o que acontecia era um fenômeno muito curioso e que ninguém conseguia explicar. No momento em que ele estava muito mal à beira da morte, eles mandavam ele para casa e milagrosamente a saúde dele era recuperada. E quando ele voltava para o convento, a saúde dele piorava. E ele ficou nessas idas e vindas por algum tempo, até que os seus superiores autorizaram que ele pudesse estar em Pietrelcina e pudesse viver ali aquela vida dele na sua cidade, que era onde efetivamente ele se sentia bem. E durante essas idas e vindas, em 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E todos os homens foram convocados, inclusive os sacerdotes. Padre Pio foi convocado e teve que se apresentar ao exército. Porém, como era de se esperar, o problema de saúde dele não permitiu que ele realmente servisse. E isso aconteceu por mais 2 outras vezes. Até que a 4ª vez de convocação, ele ia ter que servir. Teve que trocar o seu hábito com muito custo, porque ele não queria, por uma farda. E ele ficou conhecido como Il Soldato Forgione. E quando ele voltou, né, da guerra, foi um desespero em Pietrelcina, porque todo mundo queria ver o Frei Pio vestido com a farda. E São Padre Pio, né, como ele era muito conhecido pelo seu humor, ele vestiu e falou: pronto, já viram um palhaço. Agora eu vou voltar a ser quem eu realmente sou. E logo depois, assim que ele volta da guerra, os seus superiores, decididos a fazer com que ele voltasse a ter aquela vida sacerdotal, aquela vida ministerial, resolvem adotar uma estratégia inusitada para fazer com que ele efetivamente pudesse voltar ao convento e à vida religiosa. E essa decisão que eles tiveram, de fato, foi o melhor que poderia acontecer. Porque foi o que marcou de fato a vida dele, que ele foi conhecido como uma pessoa que direcionou muitas almas. Então, a partir desse momento, eles possibilitaram e entregaram a ele, confiaram uma pessoa como filha espiritual. E ela vivia justamente muito próximo daqui, e essa moça se chamava Rafaelina Serassi. Ela foi uma filha espiritual confiada a São Padre Pio. Essa sacada, né, dos superiores do Padre Pio foi, assim, excelente, e foi o que realmente tirou ele de Pietrelcina, né? Como eles sabiam dessa vocação e da missão de vida de Padre Pio, de dirigir almas, querendo ou não, ele ia juntar a sua alma, a dor de Cristo, ele precisava guiar não só a sua alma, mas também outras almas que lhe fossem colocadas sob sua proteção. Então ele não ia negar a direção espiritual. E foi exatamente dessa forma que ele saiu do mundinho dele de Pietrelcina e foi colocado em Fódia. Como é que no final São Padre Pio vem parar aqui, em San Giovanni Rotondo? Como já falamos e vou repetir, o problema de saúde de São Padre Pio era muito grave, era muito forte. E Fódia, por ser um vale, era muito mais frio do que onde nós estamos agora. E apareceu uma menina para ele, que ia ser filha espiritual dele depois de um tempo, e falou para ele: Frei, por que o senhor não se muda para San Giovanni Rotondo, que lá tem melhores ares? Vai fazer bem para o seu pulmão. Padre Pio, com todo o seu humor, virou para ela e falou: lá não é uma cidade de bandidos? O que é que eu vou fazer lá? E querendo ou não, essa foi a resposta para a própria pergunta dele. A cidade precisava de um guia, precisava de alguém que fosse ajudar o povo a se libertar dos seus pecados e dirigir e se converter para uma vida cristã. E assim, efetivamente, o Padre Pio vinha a San Giovanni Rotondo. E agora, a gente vai levar vocês um pouquinho para conhecer o convento, onde foi a vida,
onde Padre Pio efetivamente teve perseguições, onde ele sofreu tentações do demônio e lutas físicas com o demônio. A gente vai levar vocês lá e essa história a gente continua também, porque tem muita coisa ainda da vida desse santo maravilhoso. Em 1918, já em San Giovanni Rotondo, Padre Pio tem a oportunidade de viver no convento dos frades menores capuchinhos, aprofundando-se na vida religiosa e mergulhando de cabeça na vontade de Deus. No convento você conhece os corredores por onde Padre Pio passou, vê os seus objetos pessoais, suas cartas e também na capela o famoso confessionário. Além disso, você pode passar também pelo seu quarto, onde ele viveu momentos de graça, tribulação e também da sua morte. Mas um dos lugares mais especiais é o coro da capela, onde Padre Pio recebeu as chagas de Cristo em sua forma visível no dia 27 de setembro de 1918. Após esta data, uma grande provação iniciou em sua vida, passando por perseguições constantes, mas sem tirar os olhos de Jesus, o seu principal motivo. E como nós vimos lá dentro do convento, por conta das chagas que São Padre Pio recebeu, dessa vez realmente visíveis, ele acabou chamando uma atenção que ele não pretendia. Ele estava disposto a abraçar a dor e a agonia de Jesus na sua paixão. E ele estava disposto a sofrer, né? Mas ele não queria ter isso visível. Tanto é que quando apareceram as chagas para ele, em 1910, ele foi junto do seu diretor espiritual e eles dois rezaram juntos para que, se fosse da vontade de Deus, que se mantivesse, né, aquela dor espiritual, aquela vida espiritual da paixão de Cristo, mas que fisicamente aquilo não fosse mostrado. Mas dessa vez, apesar dele ter feito a mesma oração, de ter rogado a Jesus que, se fosse possível, tirar aquela mostragem dele, tirar aquelas marcas dele, aquelas marcas físicas, não foi possível, né? Era realmente a vontade de Jesus que aquilo acontecesse. E ele, por mais que tentasse esconder, ele morava num convento com muitos outros freis. Por que ele esconderia? Por que ele botaria uma luva? Então, aquilo acabou chamando um pouquinho de atenção dos irmãos dele e o superior dele acabou descobrindo. E aí, o pai espiritual dele, muito correto, né, na sua conduta, pediu que ele fosse avaliado por um médico, porque dessa vez era realmente um estigma físico, né? Então vamos ver se existe alguma explicação humana para isso ou se era realmente uma obra divina. Ele passou por 3 avaliações médicas, sendo uma, essa pedida pelo padre espiritual dele, uma segunda pedida pela Santa Sé e a terceira foi solicitada pela Cúria. 2 dessas 3 avaliações médicas foram favoráveis a Padre Pio. Constataram que realmente aquelas feridas na mão, nos pés e do lado do peito dele realmente não eram feridas causadas por traumas, ou seja, ação humana, não era ele que causava, nem outra pessoa. E também não era causada por infecção, não tinha nenhum tipo de bactéria, nada ali que realmente estivesse causando aquela ferida. Então, se não foi forma humana, né, por trauma, nem através de uma bactéria ou alguma doença, não tinha outra explicação a não ser algo sobrenatural. Já a avaliação médica, que foi a segunda avaliação, foi feita por um médico ateu e ele tentou de todas as formas comprovar que aquelas feridas estavam sendo causadas pelo Padre Pio. Ele falou que poderia ser por autossugestão, né, de forma inconsciente, ou poderia ser por conta dos remédios que ele usava. Querendo ou não, Padre Pio, ele não tinha conhecimento médico. Ele sabia que ele tinha dor, que aquelas feridas estavam sempre abertas, então ele usava um remédio para tentar melhorar. Que esse médico sugeriu, ele tá causando isso, então uma forma da gente ver que isso vai melhorar é enfaixar as mãos dele e colocar um selo para comprovar que ele, se não mexer, essas feridas vão avançar, seja para bem ou para mal. Ou ela cura, ou ela vai apodrecer. E ao final de um tempo, quando eles tiraram, as feridas estavam exatamente iguais. Era como justamente se aquelas feridas tivessem acabado de aparecer. E mesmo com esses laudos, com tudo isso acontecendo, com essa prova de que o Padre Pio ele não mexia nessas feridas, não era causada por ele, a Santa Sé não aceitou e continuou uma investigação. E apesar dos laudos serem favoráveis a Padre Pio, a Santa Sé resolveu restringir algumas faculdades ministeriais de São Padre Pio, dentre elas celebrar missa em público. Outro ponto também de uma restrição é que ele foi convidado a mudar de convento. Ele foi convidado a ir
para a Espanha. E São Padre Pio, como um grande obediente, falou que sim. Além da mudança dele, por conta dessa visibilidade dele, foi colocada em questão a direção espiritual do pároco dele. E por último, que eu acredito que tenha sido a mais forte de todas e que São Padre Pio deixou muito claro nas suas cartas, né, que foi a que mais doeu, é que ele foi impedido de fazer a direção espiritual de seus filhos, ou seja, ele não podia mais ajudar aquelas almas a seguirem a caminho do céu. Lembrando, né, que a igreja segue santa apesar dos seus homens. Então, querendo ou não, São Padre Pio sabia disso. Ele sabia que, apesar de tudo que estava acontecendo naquele enredo humano, ele aceitou fazer tudo que a Santa Sé pedia e também a vontade de Jesus, de silenciar, de guardar e viver aquele momento, porque futuramente dias melhores viriam. E obviamente essa obediência de Padre Pio e aquela resiliência que é a essência do cristão fez com que a vontade de Deus, a divina vontade, se aflorasse no Santo Padre. Padre Pio, movido por um momento de grande empreendedorismo, tem uma ideia e ele resolve fazer algo novo, que não era impedimento ministerial sacerdotal, mas que era altamente possível. E ali a gente vai continuar a história do Santo Padre. Padre Pio tinha na sua essência o amor ao doente e ao pobre. E não é por menos que hoje a gente se encontra aqui em frente a esse hospital. Padre Pio, por conta de toda a circunstância do seu ministério sacerdotal, ele tinha dentro dele que o pobre e o doente era o próprio Cristo que deveria ser acolhido, que deveria ser amado, mas não de uma forma estatal, de uma forma política, mas sim dentro da sua essência. E por isso, por conta de toda a restrição das suas faculdades ministeriais e sacerdotais, Padre Pio resolve, em 1925, iniciar um projeto empreendedor que seria na área da saúde, um hospital. Esse hospital que era conhecido como Hospital de São Francisco. Esse hospital era uma casa pequenininha, era uma casinha muito pequena, muito simples e, de fato, por conta de todas as restrições impostas pela Santa Sé, tudo aquilo que acontecia, mas principalmente por conta de um terremoto que assolou a região, infelizmente esse primeiro local não sobreviveu. Vindo tempos mais tarde, a Padre Pio não desistir, porque afinal o seu ministério deveria ser exercido de alguma forma e aquilo acontecia por vontade de Deus. Padre Pio resolve investir ainda mais em um novo projeto e ainda muito mais ousado, que era um outro hospital. E ele começa a entender que existe um novo negócio da família Zanetti, que vivia aqui em San Giovanni Rotondo, e por isso ele envia um dos seus filhos espirituais, Emanuele Brunato, para a França, que tinha menos burocracia, para efetivamente explorar esse negócio e, eventualmente, ali um lucro daquele negócio vindo do exterior seria doado para aquela que seria conhecida como a Casa do Alívio do Sofrimento. E Padre Pio justamente tinha no seu coração que um hospital não deveria ser chamado só de hospital, porque ele tinha em si a essência de que ele deveria receber essas pessoas efetivamente como ele receberia Cristo, em casa, sentindo-se confortável e acolhido. Mas vale destacar umas frases que Padre Pio falava, porque esse projeto era de fato um projeto extremamente ambicioso e luxuoso, a ponto das pessoas desacreditarem naquela ideia de um simples frade, de um simples padre que buscava o amor aos pobres e aos doentes. E quando ele foi extremamente desaconselhado por parte dos seus filhos espirituais e de outras pessoas que falavam que esse projeto não daria certo, ele efetivamente dá uma frase muito especial a todas essas pessoas, que ele diz: "Você faria um sacrário com uma lata de bolachas?" Era uma ironia e era obviamente um sarcasmo que dizia: a Deus tudo, demos a Deus tudo. E assim foi inaugurada a Casa do Alívio do Sofrimento, que teve também investimento de muitas outras pessoas e investimentos muito consideráveis, a ponto de o prefeito de Nova York também fazer uma doação considerável a essa casa. E vale destacar que essa casa, anos depois, se tornaria uma cidadela hospitalar
tecnicamente adaptada às mais arrojadas exigências clínicas. E hoje em dia ela tem mais de 1.200 leitos, 2.500 funcionários e mais de 70.000 internações por ano, se tornando assim um hospital sonhado inicialmente por um frade, mas de referência mundial. E depois de 11 anos de uma perseguição tremenda, da primeira grande perseguição a São Padre Pio, finalmente em 1933 ele conseguiu a liberação para viver a sua vida sacerdotal completa, que ele podia finalmente ajudar os seus filhos espirituais, voltar a celebrar uma missa ao público, conseguir celebrar os sacramentos que ele dava tanta importância com toda a razão e realmente viver a missão que Jesus deu a ele. Esse tempo de vida que ele teve com nenhuma restrição às suas faculdades sacerdotais, ele conseguiu, de fato, ajudar muita gente, confessar muita gente. E quando a gente fala de confessar muita gente, às vezes as pessoas, e até algumas pessoas ouvem muito falar de Padre Pio e pensam que ele foi um homem grande, que ele foi um bispo, que ele foi um pároco. Não, Padre Pio era apenas um padre. E um padre que não pode se restringir como apenas, porque ele de fato, ele ajudou muita gente, ele foi a essência daquilo que é ser um sacerdote da Igreja Católica. Ele não buscava bens, ele não buscava glórias, e ele acabava sendo perseguido por pessoas que mostravam provas que não eram também muito críveis. Tanto é que depois de um tempo ele até teve uma segunda perseguição, mas que ela foi uma perseguição por um curto espaço de tempo, mas de fato, a partir desse momento, a gente já vê quando o Padre Pio de novo tem a sua segunda sanção 100% resolvida e 100% liberada, que ele já é um homem velho e que já tem grande dificuldade de caminhar, de celebrar missas. Então o seu estado de saúde começa a complicar e começa a sua saúde a decair de uma forma significativa. E ele tinha, sim, um médico de confiança que o visitava, e esse médico sempre o via e ele dizia que as chagas iam e vinham, ou seja, elas não tinham ali um padrão. Alguns dias elas estavam mais vivas, outros dias elas já não estavam. E os últimos momentos de vida de Padre Pio são marcados por grande dor, grandes dificuldades respiratórias e uma saúde muito frágil. E a sua morte, ela acontece de uma forma muito, para ele, previsível. Na última missa que ele celebrou, na celebração da sua última Santa Missa, as chagas das suas mãos, especialmente da sua mão direita, já não estava. E da sua mão esquerda, em um dos momentos, uma crosta de sangue cai e ele efetivamente perde todas as suas chagas. E vale ressaltar que a última missa de Padre Pio, ela foi no dia 22 de setembro de 1968, poucos dias depois da comemoração dos 50 anos do recebimento das chagas visíveis por Padre Pio. E uma coisa que ele comentava com as pessoas é que Jesus dizia a ele que ele viveria 50 anos com aqueles estigmas, ou seja, por isso que ele já tinha uma ideia de que eventualmente o seu fim estava próximo. E assim se foi, se despediu de algumas pessoas, mas há um conto que diz que aquela missa solene seria uma missa de comemoração dos 50 anos do recebimento dos estigmas. Mas não, aquela missa era na verdade uma missa em comemoração aos grupos de oração. E foi uma mera coincidência. Padre Pio sai daquela missa extremamente debilitado. Há pessoas que comentam que nas suas últimas horas, Padre Pio começou a ter visões que obviamente nós nunca saberemos o que acontecia. Mas ele, de fato, falava algumas coisas, rezava e pronunciava com muita dificuldade respiratória as palavras Jesus, Maria. Um dos momentos, inclusive relatado por uma testemunha ocular, ainda mal de saúde, num súbito momento, o Padre Pio se levanta e vai em direção à sua varanda. Ele olhou para o céu, levantou as mãos e disse: Jesus, seja feita a sua vontade. Às 2 horas, mais ou menos 2h40 da manhã do dia 23 de setembro de 1968, o Santo Padre
se foi deste mundo para receber a coroa da glória e deixar esse legado de vida e de luz a toda Igreja Católica, que nós precisamos ter a certeza de que é uma igreja santa, apesar de sermos homens pecadores. E essa foi uma história, uma parte de uma história gigantesca e maravilhosa do querido São Padre Pio. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, deixa nos comentários também se você já veio aqui, se você já conhecia a história de São Padre Pio, ou se tem algum outro relato, ou se você já teve alguma experiência com São Padre Pio, conta pra gente, porque ele, pelo menos pra nós, é muito presente em nossa vida e foi maravilhoso estar aqui hoje. Se você quer conhecer um pouco mais sobre os lugares santos, fala aqui também se tem algum santuário que você gostaria de ver, que a gente vai continuar levando os caminhos de Deus para vocês aqui no YouTube. E o Caminhos da Fé, essa nossa série, vai contar um pouco mais sobre onde o sagrado toca na terra. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Até o próximo vídeo. E vamos terminar aqui em San Giovanni Rotondo com uma missa e uma adoração ao Santíssimo. Tchau, tchau!